volta com a notícia de frente para você. Agora são 7 horas, aliás, 6 horas, né? E 40 minutos da capital mato-grossense. Professor Haroldo, temos um recado? Temos um recado importantíssimo para você que está acompanhando o programa Notícias de Frente da Draico. Acompanhe aí. Daqui a pouquinho. E não é que vem chuva por aí? Brincadeira. É que agora o assunto é impermeabilização. E quando falamos de impermeabilização, falamos de Draico. A Draico é reconhecida e aprovada pelos mais diferentes setores da construção civil e está presente em importantes empreendimentos do país, como estádios, hospitais, aeroportos, estações de metrô, onde impermeabilização de nível superior é necessária. O reconhecimento é tanto que a Draico já é líder nacional na produção de fitas asfálticas para todos os tipos de reparos e aplicações, como as fitas da família Draico Veda Tudo. Acesse o QR Code que aparece no seu vídeo e confira. Para cada aplicação, a Draico tem uma solução. Então não esqueça, na hora de escolher a melhor impermeabilização para aquele reparo no telhado, na sua piscina ou mesmo numa obra inteira, faça como os grandes engenheiros. Escolha a Draico e fique tranquilo. Afinal, é para proteger pessoas que a Draico impermeabiliza grandes obras e pequenas também. E olha, a gente segue o programa agora, vamos falar de uma situação impericlitante, né? Agora eu vou conversar ao vivo com o repórter Oliveira Júnior, que vai trazer informações para a gente sobre o julgamento para decidir, né, se afasta o prefeito Emanuel Pinheiro ou não. Com você, Oliveira. Bom dia, Porto. Bom dia, amigos do A Notícia de Frente. Você que acompanha o programa em todo o estado de Mato Grosso. É isso mesmo. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça marcou para o próximo dia 16 de março o julgamento do recurso do Ministério Público Estadual, que pede a manutenção do afastamento do prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, do MDB, por irregularidades na contratação de temporários na saúde da capital. O julgamento retorna em pauta após o ministro Humberto Martins ter retirado no mês passado. O Ministério Público Federal se manifestou favorável ao afastamento do cargo no âmbito da Operação Capstrum, que investigou contratações irregulares de servidores contratados pela Secretaria Municipal de Saúde. O órgão ministerial aponta em agravo proposto junto ao Superior Tribunal de Justiça, o STJ, contra a decisão liminar que devolveu a função a Emanuel e cita que continuidade do MDBista à frente do órgão municipal, abre aspas, traz risco às finanças do município e ao processo judicial. O prefeito, após ser afastado do cargo no dia 19 de outubro do ano passado, conseguiu uma liminar junto ao STJ para voltar ao cargo, mas o Ministério Público Estadual recorreu. Em seguida, o MPF foi chamado a se manifestar. O parecer é assinado pelo subprocurador-geral da República, Nicolau Dino. Vamos aguardar os próximos capítulos dessa novela, portanto, marcado para o dia 16 de março. Voltamos com você, Porto. Obrigado, Oliveira. Daniel, e aí? Pois é, essa situação do afastamento do prefeito, eu penso que ele deve ser mantido no cargo, já que essa é a tendência, né? Ali atrás houve esse questionamento sobre as contratações regulares. Realmente existe ainda, ou existia, uma caixa preta muito grande ali na Secretaria de Saúde em relação a essas contratações temporárias. Após o afastamento dele em outubro, a Prefeitura tomou algumas medidas aí para tentar fazer esse controle. O próprio Ministério Público Estadual aqui está de olho, né, nessas contratações, o Tribunal de Contas, né? E eu acho que deve ser mantido assim, né? E ter mais transparência nessa pasta que tem gerado grandes problemas e polêmicas aí ao longo dos anos, essa pasta da saúde aqui em Cuiabá, em relação a contratações, em relação a remédios vencidos, né? Ou a falta de assistência médica em muitos postos de saúde, unidades de saúde. Mas eu acho que juridicamente ali, em relação à manutenção do prefeito, a tendência é que o STJ o mantenha no cargo, né, enquanto essas outras investigações mais profundas são feitas aqui na Secretaria de Saúde. A questão política dele
ainda abala com essa história ou parece que já está contornado isso, professor? Eu acho que ele tem um problemaço, o Emanuel Pinheiro, já há alguns anos, né, que tem tirado o sono dele, eu tenho certeza disso. Qualquer ser humano numa situação dessa, ou não, realmente, talvez um Rivotril resolva, né? Mas eu acho assim que observem a insegurança, né? Observem a falta de transparência, observem essa nuvem negra que fica em cima do Emanuel Pinheiro por muitos anos, essa mácula gigante que não dá segurança absolutamente para ninguém, nem para ele mesmo, né? É recurso em cima de recursos, escândalos em cima de escândalos, de uma gestão que eu não sei nem como que faz para poder fazer gestão numa situação como essa. O atual prefeito tem muita obra importante para a capital, isso é notado, né? A gente nota isso na cidade pelas obras, né? O que vem acontecendo. Infelizmente, deixa muito a desejar por conta da falta de acompanhamento nos bairros, principalmente. Esse é o lado ruim da gestão Emanuel Pinheiro, muitos buracos pela cidade, né? Intervenção da Águas Cuiabá ruim, né? Trazendo o caos para a sociedade como um todo. Mas isso é preciso que seja resolvido na base, né? Porque é um problema ético, um problema moral, que é algo fundamental para que realmente a boa política funcione. Nós não podemos ter mais políticos imorais, né? Políticos que não respeitam o eleitor, que não respeitam o erário público, né? Que tenham máculas de corrupção, né? Processos um atrás do outro. E, infelizmente, há anos nós temos exatamente ofertado à população pessoas sem a menor condição moral para que realmente possa ser legitimado e representado, seja no Congresso Nacional, seja como prefeito, seja como governador. E isso é ruim, isso é muito ruim. E o pior é você não resolver essa situação. O Emanuel Pinheiro teve o primeiro mandato dele, que não foi ruim, mas ele carregou exatamente essa mácula gigante e foi legitimado pela população. Muitos não votaram nele por conta exatamente desse escândalo do paletó. E até hoje a gente não tem absolutamente esta resposta. Será que Emanuel Pinheiro também será candidato ao governo do Estado, correndo o risco, inclusive, de ganhar a eleição e carregar isso para o governo do Estado? Será que a população vai legitimá-lo nesse sentido, até porque pode ser, sim, candidato ao governo? Então vejam, observe que o problema é muito maior do que aparenta, mas muito maior. Enquanto nós tivermos políticos com essa natureza, né, tá? Que não tem, né, de forma clara uma transparência de gestão, fica cada vez mais difícil. Bom, vamos aguardar, né, para a gente ver esses encaminhamentos aí, porque em ano eleitoral, né, embora Emanuel não seja candidato, né, a princípio, mas tudo reverbera nos partidos, né? Sem dúvida. Tudo tem aquela ligação, né, professor? O partido tem grupo, vai ali, vai aqui. O partido tem um papel fundamental, né, Porto? Deveria ter, pelo menos, de filtro, né? Filtrar o candidato. Tem um partido, que acho que é o Partido Novo, que faz isso, né? Oferece para a sociedade um candidato qualificado para que realmente ele tenha condições... Mas já caiu no comum também, professor. Pois é, que tenha condições de realmente ser um bom gestor, ser um bom representante. Agora, na maioria, os partidos não estão nem aí. Já apresenta o cara que não tem a menor condição intelectual, não tem a menor condição ética, moral, e aí dá no que dá, né? Vamos mudar de assunto aqui também, seguindo, porque nós temos algumas pautas recorrentes, né, principalmente por sequelas já do conflito lá da Rússia na Ucrânia e aquela história, né? Ontem eu conversei com o deputado federal Neri Geller, que foi ex-ministro da Agricultura, justamente sobre essa história, né, da preocupação aí dos fertilizantes. Mato Grosso já está com um sinal vermelho, né, de alerta, que pode ser garantido. O deputado acredita que existe um plano B. Existe toda uma discussão quanto a isso, que por enquanto nessa safra, agora que nós estamos aí, plantou o milho safrinha, já tem a preparação para a safra 22, 23, e ele acredita que é possível, né, segurar as pontas quanto a isso, mas há uma dificuldade de encaminhamento, porque tudo é médio e a longo prazo, quando falamos da solução para potássio, nitrogênio e fósforo, né, uma NPK aí que é justamente a base para, digamos, corrigir o solo, né, quanto de nutrientes para a produção. Conversei com o deputado sobre isso, vamos ouvir o que ele falou. A nossa saída hoje é fazer uma legislação adequada
que possa se fazer a preservação ambiental, que é a lei mais rigorosa, e que se possa explorar as jazidas tão importantes entre as maiores do mundo de potássio dentro da Amazônia e inclusive em alguns casos dentro de reservas indígenas. Aí se fala, mas a questão indígena, se nós temos 20% do território nacional como reserva indígena, por que a gente não pode pegar desse território 0,001% para que a gente possa fazer extração de potássio lá na Amazônia, nas costas do Rio Madeira, e fazer de forma sustentável a extração para que a gente possa ser autossuficiente em 1, 2 anos. O momento é importante, claro que sim. Claro que sim. Com aquela jazida nós podemos nos tornar, inclusive, exportadores, ao menos suprir a demanda. Logicamente que isso não é de 1 ano para 2 anos, para 3 anos. Trabalhar isso para médio e longo prazo, avançar nesse sentido. E a outra questão é procurar outros mercados fornecedores e também tentar ao máximo influenciar para que essa guerra ela se resolva logo, que se tenha juízo, que se trabalhe a convergência. E nós temos no Brasil também uma vantagem, que os nossos solos são muito ricos, a nossa agricultura é muito tecnificada. Quer dizer, 1 ano a gente produzir com menos fertilizante não vai comprometer a safra. Agora nós precisamos nos preocupar para daqui 1 ano, 2 anos, do ponto de vista de repor o que nós vamos extrair, o excesso não, a sobra que nós temos hoje. A caixa que está cheia de fertilidade possa ser diminuída, produzindo e depois repor. Então, nós estamos muito atentos a essa questão. Logicamente que isso vai ter impacto no custo de produção, não tenha dúvida. Hoje, só para você ter uma ideia, hoje o fertilizante potássio que estava $380 já está se falando em $980 mil. Então ele vai ter um aumento no custo de produção muito grande, vai ter impacto na mesa da população. Agora a gente precisa com cautela rever isso. E a gente reviu isso inclusive há 3 semanas atrás, quando nós fomos para o Irã. Por exemplo, no nitrogenado, o Irã é um país que pode suprir essa demanda. Agora no potássio, infelizmente, as jazidas mais fortes estão lá na Rússia, Bielorrússia, e também aqui na Amazônia Legal, que demora 2, 3, 4, 5 anos para fazer a extração. Bom, é aquela história. Eu conversei com o deputado também, até questionei essa questão da articulação política, Daniel, do ambiente para o governo ter isso, né? O presidente já falou recentemente que existe até uma sinalização do próprio Congresso de voltar aí com um certo regime de urgência essa questão da liberação, né, para explorar algumas jazidas, né, que nós temos aí desses nutrientes, né, tão fundamentais para o agronegócio. Mas não é tão simples assim, porque o governo criou, infelizmente, aí uma certa resistência e muito questionamento, uma pauta ambiental. Me parece que o maior entrave hoje é justamente isso. A defesa é lógica, a necessidade é urgente, mas esse trâmite político aí não será muito fácil, não. E para qualquer projeto nessa área, especialmente dentro de reservas ambientais, é necessário o devido estudo de impacto ambiental, né? E em relação a essas reservas, esse estudo é muito mais detalhado, mais minucioso, né? Eu vejo que existe uma predileção do governo por essa mina, essa jazida ali do Amazonas, mas há relatos de que existem várias outras, dezenas de outras no território nacional que podem também igualmente serem exploradas e não estão em áreas de reserva legal, né? Então acho que necessariamente, até por uma questão de urgência, seria mais fácil tentar explorar essas jazidas que não têm esse impedimento legal por estar em terras indígenas ou áreas de preservação permanente. Então, mas o governo, a gente estava dizendo isso ontem, né? Demorou para perceber, isso não só esse governo, os outros, né? Que existe essa dependência dos fertilizantes vindo da Rússia e que impacta diretamente no agronegócio brasileiro e mato-grossense. E nós temos aqui condições de desenvolver essa matéria-prima, né, dos fertilizantes a partir do potássio,
mas não os governos não prestaram atenção nisso ao longo dos anos. Agora que estão tentando correr contra o tempo para que não prejudique ainda mais o setor que é esse sustentáculo da nossa economia mato-grossense principalmente. Professor, agora tem aquele ponto, né, relacionado com esses encaminhamentos todos, né? A grande preocupação, né, de ambientalistas, e a gente tem uma patrulha muito grande quanto a isso, como também várias ONGs e profissionais que atuam nesse setor, tem um trabalho fundamental de defesa mesmo do meio ambiente, e a gente sabe que se não existisse isso, muita coisa também já não existiria mais no Brasil. Mas existe uma pressão, e esse governo deixou isso muito claro em vários momentos, na pessoa do próprio presidente Bolsonaro, esse enfrentamento com a comunidade indígena do país, né? Recentemente, ele, até em análise de balanço do governo, que era como uma conquista de que não foi demarcado um palmo de terra para nenhum índio neste país. Mas há essa pressão muito grande sobre as reservas indígenas. Isso não seria uma maneira de abrir um corredor aí para a gente ter essas áreas e reservas, né, depedradas, inclusive? Aí entra tudo, né, professor? Depois que mexeu com a jazida lá, vai agronegócio, vai exploração, vai madeira. Essa é uma preocupação. Tudo. Ou seja, tem condições, professor? Tem condições, e essa resposta disso certamente vai estar no Ministério que trabalha com isso, né? Mexe com isso. A Embrapa no Brasil, né, capitaneada pelo Celso Moretti, que é atual presidente da Embrapa, já deixou claro nos últimos dias, dizendo o seguinte: olha, a Embrapa já está criando novas ações no sentido de tentar resolver essa questão dos fertilizantes. É claro que ninguém vai querer invadir terra indígena para poder buscar potássio. Nenhuma multinacional vai buscar isso, até porque como é que você vai fazer extração de jazida em meio a uma guerra? Você vai criar uma guerra gigantesca com os índios. Não é por aí, o caminho não é esse, né? Só existem dois caminhos para o Brasil. Um é a importação da Rússia, outro é a importação do Irã, né? E todas as decisões, todos os caminhos que são feitos, são todos a médio e longo prazo. O que a Embrapa está fazendo, capitaneada pelo Celso Moretti? A Embrapa sabe da dificuldade que o Brasil tem por conta de fertilizantes, está criando novas alternativas, inclusive com a caravana FERT Brasil, que começa agora em abril, uma caravana que vai levar tecnologia, técnicos, pesquisadores juntos a todas as áreas produtoras do Brasil, para que as pessoas que utilizam fertilizantes no Brasil possam utilizar de forma mais eficiente e não tenham desperdícios do fertilizante. Essa é uma iniciativa importante num momento como esse, porque existe também um percentual considerável de falta de tecnologia, falta de técnica, de aprimoramento, para que o fertilizante lá em loco, na produção, possa ser utilizado e muitas vezes, né, com muito mais eficiência e eficácia. Então já é uma medida da Embrapa, né, que já está estudando também uma forma de utilizar outras ferramentas e outros caminhos para resolver essa questão do fertilizante no Brasil. Eu acredito que a médio e longo prazo, né, o Brasil vai ter que se reinventar. É uma oportunidade para se rever exatamente esta política, tá? Do ponto de vista de matéria-prima. Ontem eu disse aqui por conta dos remédios, né? E hoje o fertilizante não é diferente, né? A gente precisa mudar essa política, tá? Para poder realmente começar a produzir os nossos fertilizantes. Veja bem, nós exportamos para o mundo todo soja, milho, né? Como é que pode ter uma política como essa e ter que importar matéria-prima para poder produzir fertilizante? Então o Brasil, se realmente der um passo atrás e rever isso no Congresso Nacional, a gente consegue, a médio e longo prazo, ser não autossuficiente, porque certamente nós teremos que importar ainda fertilizantes de outros países, né? Mas boa parte a gente pode produzir aqui mesmo. O senhor tocou num ponto importante, que é essa questão da exploração em terras indígenas. Certamente as companhias internacionais vão fugir dessa situação. Porque insegurança jurídica. Exatamente, né? Insegurança jurídica. Completamente. E hoje em dia existe uma sigla muito disseminada por todo o mundo corporativo, que é a ESG, né? Que aí congrega a questão ambiental, de governança e sustentabilidade, né? Não só essa preocupação com os impactos ambientais que a sua produção vai ter, mas sobretudo com a sua imagem, né, em relação à comunidade internacional. Então, se alguma grande empresa, uma grande companhia começar a fazer essa exploração sem devida segurança jurídica, de que esteja ali peitando uma guerra com os indígenas, ela pode ter, como você disse, a sua
reputação totalmente cancelada, né? E você perder milhões, bilhões de dólares em relação a isso. A maioria tem capital em bolsa, né? Exato. E isso é o impacto É imediato. muito volátil, né? Como eu havia dito, essa é uma grande oportunidade, né, de nós revermos a política de mineração, principalmente a política de mineração em nosso país, Porto, né? Porque fizemos essa que serve para o potássio. Vamos ver se vão discutir, né, professor? Sim, Porque essa que serve para o potássio serve para o nióbio, serve para o grafeno. Você está entendendo? Quer dizer, a gente precisa pensar aí a nisso. gente coloca aquela pergunta, né? Isso dá voto em ano eleitoral? Vamos mudar de assunto aqui. Olha só, 2 assuntos polêmicos aqui. E, aliás, tem um outro aqui que vem absurdamente do setor político. A história de um vereador em Mato Grosso é ridícula, né? Criminoso. Mas antes, vamos falar aqui sobre um embate, né? O deputado Eliseu Nascimento, né? Destaque aqui do portal Gazeta Digital, matérias, né, da Thalita Amaral, Pablo Rodrigo e também da Vitória Lopes, né? O deputado Eliseu Nascimento do PL, ele quer apresentar um substitutivo, né, integral a um projeto de lei que prevê aquela instalação das câmeras de segurança, né, na farda dos policiais. É um assunto ainda, em algumas polícias no país já estão aí, esse assunto já está pacificado, né, mas aqui em Mato Grosso parece que está começando e o deputado, que é policial militar, está questionando isso, né, ele alegou aí que fez um pedido de vista para poder fazer um substitutivo integral, né, até porque da forma que está, infelizmente, né, ele vem engessar o trabalho policial na fala aí, ou seja, no aspas do próprio deputado. Ele alega que o policial vai perder autonomia, né, com o uso dessas câmeras, né. Aí abre aspas, né, a liberdade do seu trabalho, a liberdade de poder executar. Hoje nós já temos tantas formas de fazer fiscalização. Todas as pessoas têm um aparelho celular. Hoje existe aí o exame de corpo de delito, em caso de alguma coisa que seja cometida, existe a justiça para isso, argumentou o deputado. É claro que ele está reverberando numa categoria, né, que ele defende, tem como base eleitoral, só que o deputado acaba indo aí numa contramão do que vem os números dessa situação no país, né, professor? Tem um estudo da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, né, que estuda exatamente a utilização das câmeras em fardas na Polícia Militar de Santa Catarina. Comprovadamente de que realmente diminui o número de 61% diminui o número de violência. Lá em né? Santa Catarina. Tomemos como referência, por exemplo, eu volto mais uma vez, que eu acho que é o que é bom, a gente precisa copiar, né, e fazer a coisa porque está funcionando, né? Os americanos utilizam a câmera há muitos anos, inclusive eles fazem questão do uso da câmera para poder garantir a sua própria segurança também. É um pensamento contrário, inclusive, do que o deputado coloca. Contrário, né? porque a agressão do policial, a exatamente, a agressão verbal ao policial, a agressão física ao policial, ela é registrada. Tudo, absolutamente tudo. Quer dizer, então o próprio policial, por isso que eu falo com o Eliseu Nascimento, ele está na contramão, completamente desinformado com relação a isso. Porque a câmera, inclusive, ajuda o policial a se defender em supostos questionamentos. E olha, ele me agrediu, entendeu? Gratuitamente, o policial me bateu gratuitamente, ele foi agressivo comigo gratuitamente. Você tem o registro ali, meu amigo. Pega as imagens, acabou. Não, na verdade, você que agrediu o policial. Entendeu? O americano a polícia americana utiliza muito isso, tá? Em sua defesa, né? E tem um detalhe, a hora que os excessos são cometidos também, são as câmeras que vão fazer e vão mostrar, tá vendo? Exatamente. Né? Quantos crimes foram solucionados, né? Quantas agressões foram solucionadas, quantas agressões de preconceito nos Estados Unidos, que existe muito. Exato. Aquele caso em Capitol Street, por exemplo, em Indianápolis, né? Em que o negro o policial bateu tanto nele que levou à morte, quer dizer, sabe? E isso tudo foi registrado por câmera. Por mais que ele alegasse o contrário, a câmera está lá, filmou tudo, o cara está até hoje, né, preso, e, enfim. Então eu acho importantíssimo para o policial em si e para a sociedade como um todo. E assim, só para te provocar, Daniel, também, São Paulo, por exemplo, em 7 meses, né, no ano passado, os policiais aí com esse uso de câmeras houve uma redução de 85% das mortes. E lembrando, Daniel, o pessoal trouxe aqui também no portal Gazeta, que Mato Grosso, né, está entre os estados aí que registrou o maior aumento de mortes causadas por policiais no Brasil em 2021. Ou seja, são esses dados que pesam também e justificam até
esse equipamento, né? Quem não deve, não teme. Né? Eu acho que o agente da lei que age corretamente, ele não vai ter problema de usar a câmera. Né? É até, como você disse, um instrumento de defesa para ele próprio. Porque muitas vezes existem inquéritos policiais complicados, né? Investigações complicadas, porque e aí houve ou não troca de tiros, né? Houve uma agressão injusta pelo outro lado, por que isso justifica o agente atirar? Muitas vezes sim, fica claro e evidente que a pessoa sacou a arma antes, né? Ameaçou a vida do agente da lei, isso justifica a reação do agente, do policial. Então eu realmente não entendo também a manifestação do vereador. Eu entendo de certa forma, como você disse, ele está... Deputado. Do deputado estadual Eliseu Nascimento, que está aí defendendo E na Comissão de Segurança Pública, sim, ele já havia votado favorável a esse projeto, né? Em relação deve a ter isso, sido pressionado, né? por alguns grupos, né, de alguns segmentos da Polícia Militar, mas acho que realmente é importante isso para a segurança de todos. E eu vou além ainda, faça como tem em outros países, coloque câmera na viatura, na parte da frente do automóvel, na parte de trás do automóvel. Nós já vivemos filmados o tempo todo. Sim, para que os carros possam filmar a atuação dos policiais ali, além da farda. Quer dizer, você tem um monitoramento por completo. Sim. Eu não vejo problema nenhum nisso. Quem não deve, não teme. E assim, o trabalho da segurança pública é técnico, né? Existe treinamento para isso, né? Olha, outro destaque aqui do portal Gazeta Digital. Gente, vocês não acreditam, uma história que chega, né? Aliás, é inacreditável, né? Lá do município de Nova Nazaré, ficaria 796 quilômetros, né? Vem aí. Na região leste, né? O presidente da Câmara é preso, acusado por duplo homicídio em Rondônia. O presidente da Câmara Municipal de Nova Nazaré, vereador Márcio Túlio, do PSDB, foi preso pela Polícia Civil, acusado de cometer um duplo homicídio em Ariquemes, Rondônia. Além dele, o irmão, que é empresário no estado de Goiás, também foi preso na segunda-feira, dia 7, ou seja, ontem. De acordo com a Polícia Civil, os irmãos usavam, olha só, professor, identidades falsas e estavam com mandados de prisão decretados pela Justiça por conta do crime em 2007. Com eles foram apreendidas ainda armas de fogo. O vereador, por 2 mandatos e futuro candidato a prefeito do município, responde a vários procedimentos na Delegacia Municipal de Água Boa por crimes de furto, ameaça, furto de gado, apropriação indébita, posse irregular de arma de fogo, receptação e ainda direção perigosa. Meu Deus do céu. Além dos homicídios. Se nós tivéssemos... Ele também possui, diversas passagens criminais na cidade de Aruanã, Goiás, por furto em zona rural, lesão corporal, posse ilegal de arma de fogo e receptação. Aí ele foi para a política e está se dando bem na política, Daniel. Se puxar a capivara de uma pessoa dessa, ele é presidente da Câmara. Porque eu não estou apresentando um caderno neles. Se você estivesse no caderno deles, entendeu? Eu ia imediatamente perguntar para o meu amigo, colega e câmera Coité. É bandido ou não é Coité? O Coité grita, entendeu? Falar o que esse cara extensa ficha criminal. Extensa ficha criminal. O que a gente olha é como que consegue ser político nesse forma. Mas bandido adora ser político, o político adora ser bandido. Mas ninguém achou nada. Você nunca parou para pensar nisso? O cara que é bandido, ele adora ser político. E tem muito político que adora ser bandido, entendeu? Existe uma linha muito limítrofe, muito próxima uma da outra. O sujeito que é bandido, ele quer ser político para ter imunidade parlamentar. Porque uma vez no poder, é muito mais difícil. É muito mais difícil você processar um senador da República, entendeu? Do que o fulano de tal, o João da Silva, não sei das quantas, entendeu? Gente. Então ele precisa se manter no poder. É simples assim. Olha, só para falar desse livramento lá da comunidade do pessoal lá de Nova Nazaré, né? Pelo amor de Deus, né? Vamos escorraçar esse rapaz aí, porque olha... Ele usa identidades falsas. O nome dele é Márcio Túlio mesmo? Pois é, né? Tem que investigar. Tem que investigar também, né? Pode ser outra pessoa. Isso agora é uma dúvida em relação a esse rapaz aí. Quem é esse rapaz? Em segundo mandato já. Bandido da pior espécie. Ave Maria. E era futuro candidato a prefeito. Já pensou? E corria o risco de ganhar ainda. Mas nem um certificadozinho de antecedentes criminais, PSDB, Câmara, Ministério Público. Ele é filiado ao PSDB também. É outro alerta para os
diretórios estaduais aqui em Mato Grosso para olhar Acho que tem que pedir ficha criminal, né? Exatamente. Tem que pedir ficha criminal, Ficha gente. criminal. Olha, eu volto a falar ao vivo com o repórter Oliveira Júnior, que vai trazer informações para a gente sobre o projeto, né, do Dia do Orgulho Hétero. Oliveira, esse projeto tem previsão de entrar na pauta de hoje na Câmara de Cuiabá. É isso, meu caro? Pois é, Porto, após aprovar o projeto de lei que torna o Baguncinha como patrimônio cultural imaterial de Cuiabá, os vereadores da capital votam na sessão marcada para esta terça-feira, Dia Internacional da Mulher, o Dia do Orgulho Hétero, a propositura de autoria do vereador Tenente Coronel Pacola, do Cidadania. Esse projeto de lei será apreciado em segunda votação. Na proposta, Pacola alega que a Constituição Federal estabelece o princípio de igualdade e que, abre aspas, tal garantia não pode ser restrita às minorias. Segundo ele, também visa defender os valores da família tradicional. Mais um projeto polêmico que deve ser apreciado, deve ser votado na sessão de hoje na Câmara Municipal de Cuiabá. Voltamos com você, Porto. Obrigado, Oliveira. Olha, o vereador Marcos Pacola, ele tem feito um trabalho interessante em várias situações na Câmara. Mas vamos ser sinceros, com tanto pepino que o Cuiabá está passando hoje, prefeito aí meio que pendurado, aguardando o julgamento da Justiça, discutir o Dia do Orgulho Hétero. Isso nos leva para onde, Daniel? A lugar nenhum, na verdade. E o próprio vereador que é autor do projeto sabe que isso causa um desconforto grande dentro do próprio parlamento, mas também na sociedade. Tanto é que ele já admitiu que daqui a pouco começa a sessão, 9 horas, que ele vai pedir o adiamento dessa votação para a próxima sessão, porque hoje é o Dia Internacional da Mulher. Ele não quer, de certa forma, prejudicar o valor da data com um projeto assim, sem pé nem cabeça como esse, que tem causado aí polêmica e, na verdade, desviado muito o foco da verdadeira função dos vereadores. Eles já se reuniram aí para votar a questão do baguncinha, da maionese temperada, do Dia do Humor e agora Dia do Orgulho Hétero, que realmente não tem pé nem cabeça. Está faltando pauta, né, pelo jeito? Está faltando serviço aí, né? Agora, professor, é aquela questão, né? Em política, claro, né, como tudo na vida, não há ponto sem nó. E o vereador fala aí com a claque dele, né? Aquela galera que tem aí uma questão de direita, extrema direita, e é o grupinho que defende ou que pelo menos tem esses assuntos ou temas relacionados, né, com uma forma de pensamento. Mas, professor, o que nós estamos percebendo, né, já agora, e assim, Pacola tem interesses também de ser candidato, né, para deputado estadual, se já não está sacramentado isso, mas essa história de conversar com a sua claque, o seu grupinho, mesmo com assuntos sem render indicamentos maiores para um bem da sociedade, isso vale ainda, professor? Conta? Isso dá voto? Porque me parece que as pessoas não estão mais tão preocupadas com isso, né? Ou interessadas. Infelizmente, nós temos ainda políticos que, ao invés de falar com o todo, falam com a parte, né? A parte que interessa, né? Falam o discurso exatamente que as pessoas querem ouvir dentro da sua bolha, dentro do seu relacionamento ali, e acham que isso é o suficiente. Ele não está ali para legislar para um grupo fechado de pessoas que estão ao lado dele. Ele está ali para legislar em nome da sociedade como um todo. Ele é vereador, né? E esse projeto, a meu ver, é mais uma grande bobagem. É o princípio da esquizofrenia, entendeu? Não tem necessidade alguma de um projeto como esse. Imagine você, Dia do Hétero, Dia da pessoa que gosta de andar de ônibus. Até projeto dessa natureza nós já tivemos aqui no Cuiabá. Dia do cavalo, Dia do humor. Daqui a pouco nós vamos ter Dia do gordo, Dia do magro, Dia do fanho, tá entendendo? Exato. Dia do vesgo. Do gordo eu acho interessante. Dia do vesgo, tá entendendo? Quer dizer, então, o que é isso? Isso é falta de serviço. Sim. Né? Agora, professor. É falta de conhecimento. É falta de... Será que não existe absolutamente nada mais relevante nos bairros, aí no seu bairro aí, que seja útil do que necessariamente projetos como esse? Isso se perde tempo, né? Principalmente, tá? Não leva a lugar algum, como disse o Daniel, não leva mesmo, e detalhe, pior. Agora, financiado pelo nosso dinheiro. Exatamente. Somos nós que pagamos tudo isso, gente, entendeu? Então isso é ridículo.
eu vejo uma gravidade a mais nessa história toda, né? Porque quando o vereador cria um projeto desse, Dia do Orgulho Hétero, já é um confronto, porque existe o Dia do Orgulho Gay, né, da LGBTQIA+. Ou seja, que é aquela história, é como se não concordar com essas datas, né? E querer equiparar, né, que as pessoas que se classificam como héteros são minoria na sociedade e que têm que ter um direito garantido, enquanto na realidade, na prática, não é isso, né? O momento mais inadequado possível, porque o Brasil acabou de ser sacudido por aquele comportamento do deputado Arthur Duval. Exatamente. Né? Exatamente, foi abjeto, foi nojento realmente. E um projeto como esse do Orgulho Hétero, ele reforça, de certa forma, ou bastante o machismo. Posturas como essa do... Exatamente, dá guarida para isso. Reforça principalmente algo que é danoso à sociedade como um todo, que é a intolerância. Você está botando lenha na fogueira, entendeu? E algo completamente desnecessário. Não é função de vereador, infelizmente. Olha, vamos ir para mais um intervalo aqui na Notícia de Frente. Já voltamos, não saia daí. Eu te deixo com as imagens da Avenida Arquimedes Pereira Lima, né? A famosa Estrada do Moinho, ó. Dia bonito, trânsito fluindo normal.